Hoje eu tenho o prazer de conversar com Estela de Castro Bichoete, que é professora e um dos focos de sua pesquisa é o arquivo do escritor Adelino Magalhães. Estela, muito obrigada por ter aceitado o convite. Fico muito feliz de poder conversar com você e matar um pouco da saudade numa conversa sobre arquivo e especialmente sobre o arquivo de Adelino Magalhães, que ainda é um escritor muito pouco conhecido pelos leitores de hoje. Eu quero te passar a palavra perguntando para você como que se deu o seu primeiro contato com a obra do Adelino Magalhães e o que você encontrou nesse arquivo. Oi, Nena, bom dia. Uma alegria também imensa estar aqui, ser convidada para fazer parte dessa série de entrevistas que você está realizando agora, e eu me senti bem honrada de poder estar aqui junto com você, fazendo parte desse seu novo projeto. Então, quando a gente fala em Adelino Magalhães, né, a gente pensa assim, ai meu Deus, quem que é esse Adelino Magalhães? Quem que é esse autor tão desconhecido que a Estela estuda e fala tanto? O Adelino Magalhães, ele chegou até mim por uma série de coincidências. A primeira vez que eu tive contato com a obra do Adelino foi numa especialização que eu fiz e eu cheguei atrasada para a distribuição do seminário e todos os autores já tinham sido distribuídos pelo professor, que era uma especialização de até 1930, os autores até 1930. Cheguei e falou, ninguém tinha escolhido Adelino Magalhães, ninguém sabia quem era Adelino Magalhães, e eu cheguei atrasada, e o professor falou, é seu, então você ficou com Adelino Magalhães, né? Aí eu falei, meu Deus, agora eu vou ter que me virar para dar conta de estudar esse autor. E aí fui descobrindo, e adorei. Aí, desse trabalho, nasceu meu projeto de mestrado, e do projeto de mestrado, eu descobri que o Adelino tinha um arquivo. Mas onde estava esse arquivo? Não sei. Né? Ninguém sabia. Fui para o Rio de Janeiro, na Biblioteca Nacional. Falei, cadê esse arquivo? Não está aqui. E daí, mais uma feliz coincidência. O filho dele, né, o Luiz Augusto Magalhães, que morreu recentemente, infelizmente, ele entrou em contato comigo. Do nada apareceu no meu e-mail eu sou filho do Adelino Magalhães, se você precisar de alguma coisa, eu falei, mas olha, é para já, né? Falei, olha, eu tenho muito interesse de saber do arquivo do seu pai. Eu não encontro na Biblioteca Nacional, fui na UERJ, fui na UFRJ, não sei onde está. Aí ele falou, não, mas o arquivo não está disponível, o arquivo está na minha casa, o arquivo está comigo. Eu falei, então, você poderia, por favor, né, ceder para que eu pudesse olhar, fazer uma pesquisa, né, enfim. E aí ele abriu a casa dele para mim, em Campinas, e eu fui. Aí, pela primeira vez, eu vi aquele amontoado de coisas assim maravilhosas, que a gente sabe que a gente descobre muitas coisas dentro do arquivo. Você estuda arquivo e cada vez que mexe no arquivo é uma descoberta nova, né? E aí foi assim, por uma série de coincidências, que esse arquivo caiu nas minhas mãos. Olha que maravilha, Estela. E o que você encontrou no arquivo do Adelino Magalhães? Então, o projeto principal que eu queria encontrar mesmo era as atas do Centro de Cultura Brasileira, que é um clube, o CCB, que a gente chama, né, fundado pelo Adelino Magalhães. Então, quem está ali próximo da década de 10, 20, 30 do século 20, vai ver que existe uma preocupação muito grande dos grupos nessa questão do Brasil, né, de pensar o Brasil, dos novos projetos de Brasil. Quem era esse Brasil pós-escravidão, pós-monarquia? Quais seriam os passos para o futuro desse país? Então, existia ali no Rio de Janeiro, né, com as reformas do Pereira Passos, pessoas pensando nessa projeção de Brasil. O que nós queríamos para o Brasil? E o Adelino Magalhães, ele funda esse clube, esse Centro de Cultura Brasileira, que vai pensar novas estratégias, ou tanto para literatura, arquitetura, profissões,
educação, o que estava acontecendo ali, como que a gente queria construir esse Brasil aí que teríamos pela frente, né? Então, ele com alguns amigos, o João Caetano, ator, né? Eles foram pensar esse país. E desses focos que eu queria mesmo é estudar essas atas, né? Desse centro, para pensar esse país. Né? Então, o centro é bem interessante, porque o centro funciona de 1923 até 1927, quando ele termina e logo começa a revista Festa, com o mesmo grupo que participa do Centro de Cultura Brasileira. Então, essas pessoas eles vão para um outro projeto, que são as revistas tão famosas no modernismo, né? Que é a revista Festa, que é conhecida pelo grupo dos cariocas, né? Enfim, mais passadista, tradicionalista. E se você fizer uma retomada do pensamento do Adelino Magalhães, que ele tem um enxerto, né? A gente não pode falar que é um poema, a gente não pode falar que é um conto, uma crônica, mas são enxertos que chama Brasil. Então ele vai pensando e a gente vai vendo que eles não que essa questão da tradição, da ruptura, do modernismo é bem pensada pelo autor e está longe dessa coisa de passadismo versus modernidade, né? Então ele tem uma visão mais ampla dessa questão cultural toda, sem ficar nessa polaridade toda, Rio-São Paulo, ou então modernismo versus passadismo. Então, é bem interessante ir garimpando essas coisas, né? A gente encontra no arquivo também cartas do Adelino para o Afonso Schmidt, falando justamente da questão do modernismo, né, como eles pensam o modernismo brasileiro, independente do evento da Semana de Arte Moderna. Então, são coisas que vão casando com a ideia da historiografia literária privilegiar alguns em detrimento aos outros, né, nessas questões. Né? E o arquivo do Adelino, ele mostra como o autor, né, ele queria ser visto, porque a gente só arquiva aquilo que a gente quer deixar para a posteridade. A gente, geralmente, aquilo que a gente não quer que as pessoas saibam, elas não vão querer ser arquivadas, né? Sim, falando nessa questão da escolha, né? Pensando no que se escolhe para ficar arquivado, eu lembro que a sua pesquisa está fundamentada em Derrida e você fala do Arqueon, né? E também você tem o Philippe Artier, né? Que tem uma outra visão do arquivo, uma outra leitura do arquivo. Eu acho que seria interessante se você comentasse um pouquinho essa diferença, né, de abordagem do arquivo pelo Derrida e pelo Artier. Não sei se você gostaria de comentar um pouquinho. Então, quando eu comecei a minha pesquisa sobre o arquivo, era uma coisa nova para mim, né? Eu não tinha ainda muito conhecimento sobre por onde eu vou começar, como que eu vou dar esse tratamento para o arquivo. Primeiro, que é um papel mesmo do Arcon, do Arqueonte do Derrida, porque esse arquivo ele estava de posse da família, domiciliar, né? Então ninguém tinha acesso, aquilo ali não era público ainda. Só para mais ou menos para eu te explicar como ele estava, o arquivo ele estava todo ensacado, né? Vários são cadernos que o Adelino ia recortando. Primeiro ele ia recortando aquilo que saía sobre ele ia pregando nesses cadernos, colando. Aí ele colava também, ele colava reportagens acerca dele, de outros autores que ele gostava, né? E ia colando. Cartas, aquele achava interessante, ele colava nesse arquivo também. As atas estavam todas lá, assim, e aí tudo, por exemplo, hoje vai ter a Vesperal, que é a Vesperal literária, posso falar um pouquinho da Vesperal? Pode, sim, por favor. É muito interessante. Em 1921, o Adelino Magalhães ele faz um programa que chama as Vesperais Literárias,
que alguns teóricos depois chamam de Semana de Arte Moderna abortada. Então, ele faz uma série de conferências lá no Salão da Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro, falando de alguns autores do passado e do presente, né? Então, assim, aí ele faz essas vesperais ao longo de 1921. E é dessas vesperais que vai surgir, então, o Centro de Cultura Brasileira. Então, e aí, essas séries de vesperais, elas renderam alguns artigos nas revistas Fonfon, né, em outras revistas do Rio de Janeiro da época, e ele recortava e ia colando ali no arquivo dele. Só que assim, colava, aí tinha uma notícia de jornal, colava, então não tinha uma lógica. Então a primeira coisa que a gente teve que fazer é fazer esse trabalho ali de pinçar o arquivo, né, dos rastros, né, derridarianos aí, dos rastros desse arquivo. Então o que eu fiz? Isso foi lá em 2007. A gente não tinha toda essa facilidade. Estava na casa do filho dele. Eu tinha uma maquininha digital, eu fui fotografando. Aí eu fui fotografando todas as páginas, fiz várias visitas e fui arrumando isso, como se eu fosse mesmo essa pessoa responsável por esse arquivo, para depois eu cartografar cada uma, no dia 21 de julho de 1921, falou sobre Hugo de Carvalho Ramos, né? Então, fui fazendo tudo isso. Como que nasceu, quais foram os artigos, ou como que foi o impacto disso na mídia, né? O que eu acho interessante, porque durante 1921 e 1922, não há nada no arquivo que remeta à Semana de Arte Moderna. Olha. Então, assim, é bem interessante, porque é como se não existisse Semana de Arte Moderna no Rio de Janeiro. Né? Então, todos... Mas ele era amigo desses modernos da época, né? Do André de Muricy, desse pessoal, Sim, né? Só que eles tinham uma rixinha ali, né? Ele meio que se desentendeu com o Manuel Bandeira. Aí ele era muito amigo do Ronald Carvalho, que eles tinham uma revista na década de 10, que chamava Semana, mas também não tiveram algumas questões ideológicas, estéticas ali, que isso eu não descobri ainda qual que foi o motivo dessa briga, assim, dessa não briga, né? Porque eles não chegaram a brigar, mas desse desentendimento. Conta o Adelino que no Manuel Bandeira foi porque o Adelino Magalhães falou mal do Pedro Couto, e ele meio que se doeu e aí não ficou muito bem, causou um certo desconforto, vamos assim dizer, né? E aí eu fui fazendo isso. E aí entra essa questão do arquivamento, né? Que a gente fala, que a gente não consegue colocar todas as maçãs, né? Que ele fala, todas as maçãs da cesta. Você vai ter que escolher o que você quer que as pessoas lembram de você, né? Apesar do Adelino ter, em alguns momentos, colocado críticas sobre ele também. Mas quando ele coloca no arquivo a crítica, é porque logo em seguida ele tem um artigo justificando aquela crítica. Então ele não deixa a crítica, né? Então nós temos lá o programa ideário do Centro de Cultura Brasileira. Aí eles lançam o programa ideário e depois o programa ideário é criticado pelo Fábio Luz, que é um anarquista, o Fábio Luz, mas o Fábio Luz é amigo do Adelino Magalhães, né? Eles são amigos, mas mesmo assim, o Adelino Magalhães ele falava que ele não gosta dessas igrejinhas, ele não quer ser das igrejinhas, né? Então ele podia ser criticado também. Só que daí o Fábio Luz escreve esse artigo, né? Contra esse projeto aí do Centro de Cultura Brasileira, e aí o Adelino Magalhães vem e fala novamente que escreve o projeto do Centro de Incultura Brasileira. Então, assim, é uma coisa, uma briga, mas uma briga, não é uma briga, né? Uma divergência, mas uma divergência intelectual e bem fanfarrão, assim, por assim dizer. E aí ele vai escolhendo como ele quer ser lembrado, né? Como que ele quer ser
historiografado, né, na verdade. E aí, assim, na minha interpretação, eu acho que o Adelino Magalhães ele se ressente muito de não ser lembrado, apesar dele não, dele ter falado que não gosta das igrejas, não falado, né? Mas a gente perceber que essa questão da igrejinha incomoda. Eu tenho a impressão que eu sinto que ele se ressente um pouco de não estar dentro dos modernistas brasileiros, daqueles que são estudados, porque muitas entrevistas, muitos recortes são sobre isso, né? São entrevistas que ele diz Adelino Magalhães, um modernista esquecido, Adelino Magalhães, o grande modernista que não foi na Semana de Arte Moderna. Então, eu acho que isso incomodava, de certa maneira, o autor. Tanto é que isso é recorrente dentro do arquivo, né? A gente vê essa preocupação grande dele estar sempre assim, olha, eu fiz isso, eu fiz essas questões, eu tratei dessas questões muito antes das pessoas estarem falando. Eu fiz um livro diferenciado, que é o primeiro livro dele, Casos e Impressões, né? Então, ele tem uma escrita estética muito já distante do que era feito na época, né? E aí, ventilando esses novos ventos aí, né? Mas são essas questões que ele trata com maior paixão, né? Por assim dizer, dessa coisa dele ter feito e não ter sido reconhecido. Ele já sofria disso em vida, né? Na verdade, o arquivo apenas vai mostrar a necessidade dele de ser lembrado também, né? Então... Sim, de vencer a morte, né? De não ser esquecido, né? Porque como eu quero ser lembrado? Eu quero ser lembrado por isso, né? Dessa forma do que eu não fui reconhecido, talvez, em vida. Embora o Adelino Magalhães tenha ganhado o Prêmio Machado de Assis pela Academia Brasileira de Letras, mesmo assim faltava, eu acho que para ele, aquele reconhecimento maior que seria da historiografia do brasileira, de colocar ele lá como um dos nomes nesse revisionismo todo. E aí tem uma questão muito interessante do Adelino Magalhães também, que o Adelino, quando sai esse Casos e Impressões, que é um livro de 1916, o Adelino Magalhães, que era professor de uma escola evangélica, e esse livro tem alguns palavrões, tem algumas coisas, cenas assim perturbadoras para a época, né? E aí, e é lançado em São Paulo também. E aí as pessoas, a gente não sabe quem, né? Pegou esse livro, né? Pegou essa edição, riscou toda de vermelhinho nos momentos mais picantes, assim, né? E mandou para a escola, né? Porque, olha, imagina, né? Um professor escrever uma coisa dessa, que absurdo, né? E é muito interessante também, porque posso me estender um pouquinho, né? Pode, sim, por favor. Eu tenho comigo, tá ficando muito caro fazer isso, né? Mas eu gosto de comprar as primeiras edições da obra dele, né? Então, toda a primeira edição de Casos e Impressões, quando aparece, eu tento comprar. Quando dá, né? Porque tá meio difícil. Então, aí, o que acontece? A primeira edição da Obras Completas dele é de 1946. Sai em 2 volumes. Aí eu consegui a primeira edição, né? A segunda eu não consegui. O primeiro tomo, o segundo volume eu não consegui. E aí, era um livro... E aí eu peguei esse livro de 1946 e comecei a rastrear as margens. E é tão engraçado que tanto tempo depois, né, de 1916, são 30 anos até chegar em 1946, esse leitor, né, esse leitor que eu não sei quem riscava todas as passagens que ele achava que eram indecentes. Ele riscou... e aí colocava pontos de exclamação, sabe? É bem interessante fazer o estudo dessas questões marginais, né?
e das coisas da margem. E aí, outra coisa interessante do Adelino Magalhães é que ele fala, né, que é isso, que as pessoas talvez não souberam ler a obra dele na época, e que também ele que ele era acusado de ser comunista. Olha, a gente está vivendo no Brasil de hoje, né, em 1916. Então, ele era acusado de ser comunista, até chegou a ser levado preso por conta dessas ideias comunistas que ele tinha. E aí ele falou que prejudica essa visão, porque ele tinha essa preocupação toda, né? Ele falou de ser preso, conduzido à delegacia, por disseminar essas ideias interessantes aí. Interessantes? Posso falar que são ideias interessantes? Eu vou ser preso também. São ideias interessantes. São ideias interessantes. Sim, Estela, eu acho que, voltando um pouquinho, você falou que o arquivo, quando você teve contato, estava em posse da família. E como que o arquivo está hoje? Continua em posse da família. Uhum. A família ainda não... Quando eu fiz o meu pós-doc na Unicamp, a gente tentou que esse arquivo fosse tratado pelo SEDAI, né, que eu fiz com o professor Francisco Food Hardman, e a gente tentou que esse arquivo fosse doado para ter um tratamento. A princípio, a família não manifestou interesse, né? Eles são super abertos, né? Agradeço bastante nesse sentido, mas eles não quiseram fazer essa doação. Mas todas as vezes que a gente tenta entrar em contato com a família ela responde, ela abre a casa, ela deixa a pesquisa, mas a doação ainda não foi feita. Recentemente, né, como eu disse, o filho dele, ele só teve esse filho, é o único filho do Adelino Magalhães, né? Ele faleceu, esse arquivo, então, está com os netos e a viúva, que está sempre ali disponível para pesquisa, mas não está em nenhuma instituição, o que é uma pena, né? Que seria o interessante é que esse arquivo tivesse à disposição mais facilmente para pesquisa, né? Para digitalização, e aí dentro do arquivo tem o primeiro livro do Adelino Magalhães, que chama Silvia Boêmia, que não foi publicado e está todo o manuscrito lá. Olha! É uma coisa linda mesmo. E assim, era a meu ver, eu acho que deveria, né, fazer a publicação desse livro, fazer o tratamento genético desse romance. A gente já começou a fazer, eu tenho um artigo publicado das atas, que a gente coloca a ata e a facsímile dela, né, com as questões de ortografia, mas as questões da literatura. Então, a princípio, meu projeto agora é tentar publicar, né, as atas com essa edição comentada, né, de cada uma das atas ali, junto com o pessoal da crítica genética, junto com da crítica textual, o pessoal da linguística. Esse primeiro já foi feito com uma professora, né, que é da área da linguística, fazendo estudo ortográfico. Então, agora vamos fazer o estudo dos nomes, da literatura que está ali. Ai, que maravilha, Estela! Bem interessante. Precisamos de financiamentos, bolsas, né? Justamente, né? É um trabalho grande, né? Envolve muitas pessoas, e eu acho que, né, a gente tem que aproveitar quando tem uma equipe disponível, né? E você já começou esse trabalho, né? Seria tão interessante conseguir mais financiamento, né? Mas quem sabe, né? Mesmo. Quem sabe? Vamos ter esperança, né? Isso. Tempos tão sombrios. Isso. Estela, desculpa eu te perguntar de novo, mas eu acho que a gente acabou se perdendo um pouco da fundamentação teórica. Lembra? Eu acho que a gente acabou deixando um pouco... Eu acho que seria interessante se a gente conseguisse, só para quem está ouvindo, né? Já que você explicou tudo como que funciona,
Então, só comentar um pouquinho, né, como que você abordou o Derrida quanto o Philippe Artier, né? Mas muitas pessoas, eu acho que não têm o conhecimento de quem são esses teóricos, né? Eu acho que talvez a gente pudesse só apresentar rapidamente. O que você acha? Então, quando eu comecei, né, pensei, como que eu vou trabalhar esse arquivo, né? Como eu vou fundamentar isso teoricamente? Então, achei o livro Mal de Arquivo, do Derrida, né, que vai estudar o Freud. Então, aquela primeira parte do livro, que ele vai falar do arqueon, do arqueonte, do domicílio, da interpretação do arquivo, aquele que tem o poder de interpretar, me levou a pensar nessas questões ontológicas, né? De como ter o domínio desse arquivo. Como ele diz, é um morrer de paixão, né? Então, como que eu vou fazer como que eu vou, aquela, agora, que estou aguardando o arquivo, como que eu vou ter o poder da lei, que ele fala, para interpretar esse arquivo? Então, essa primeira parte dessa responsabilidade que eu teria no tratamento desse arquivo, eu usei o mal de arquivo do Derrida, né? Como que a gente chegou, como eu cheguei, como as pesquisas vão chegando naquele que tem o poder de interpretar esse arquivo, né? Então, e depois eu passei para esse outro autor, o Artier, que vai falar dos tipos de arquivamento, que é o arquivamento que eu estava mais interessada, que seria o arquivamento do eu, no caso, eu, Adelino, né? Então, como que a gente faria, como que ele faz esse arquivamento do eu? Por que essas questões, por que esse arquivamento do eu seria importante? Então, vão surgindo aquelas questões que eu até já comentei anteriormente com você. Para vencer a morte, como que eu quero ser lembrado, quais escolhas que eu tenho, né? Como é um jeito de pensar que eu serei lembrado, porque ninguém arquiva para nada, né? Por que eu vou arquivar? Porque eu quero ser lido. Não é? Às vezes, não, eu arquivo para mim. Não, você arquiva para uma lembrança, para quando eu não estiver mais aqui, como eu vou ser lembrada? Então, por isso que você arquiva os seus boletins da escola, não é? A gente arquiva a entrada de cinema que fez, arquiva pedaços de menu de restaurante, e aí você vai começando a ver isso tudo. E aí o Derrida, como que eu vou tratar isso tudo? Né? Como que eu consigo fazer o tratamento de todos esses arquivos? Aí eu pensei, só assim, falando um pouquinho da teoria e fazendo uma ponte com a nossa vida, eu comecei a perceber como eu sou uma pessoa que gosta de um arquivo, acho que é por isso que eu me identifiquei. Eu tenho agenda, eu tenho um pedacinho de chocolate, e no arquivo do Adelino Magalhães ele tem isso também, porque daí, quando ele está lá falando ele coloca um artigo super sério da nação brasileira que ele escreveu. Aí embaixo tem a netinha dele que rabiscou ali. A netinha dele faz umas bonequinhas. Então, assim, essa questão desse tratamento derridaniano, né? Vamos assim dizer, e com aquilo que eu gostaria de ter no arquivo, esses dois juntos que me deram o apoio ali, né? Do tratamento de o que é o arquivo, né? Esse mal do arquivo não é porque ele é mal, mas é um mal que você, eu estou sofrendo de mal de paixão, né? Então esse sentido e o porquê que o Adelino Magalhães faz esse arquivamento do eu. Qual seria, né, o porquê desse arquivamento? Respondi, Nena? Sim, ótimo. Tá ótima a sua explanação, Estela. Eu agradeço muito. Lógico que eu queria ficar conversando muito mais, mas eu acho que a gente já está se encaminhando para o final, né? E
Para quem não está habituado, Estela, com pesquisa em arquivo, para quem está ouvindo pela primeira vez, ou para quem está adentrando nesse universo, o que você indicaria para ler? Então, eu vou indicar, nesses tempos de pandemia, eu vou indicar um conto. Adelino Magalhães, gente, é um contista, né? Ele tem esse romance, mas que está sem publicar, ele não gosta desse romance, até que ele não publicou. Mas eu vou indicar um conto que ele fez em 1918, que chama Um Prego Mais Outro Prego. Tragicamente, né? E coincidentemente, esse conto é sobre a gripe espanhola de 1918. Né? Então, nesse conto, esse prego, mais um prego, é um pai enfermo, doente, que perde a filha. Então, ele vai bater, é o barulho ensurdecedor desse prego que ele conta, né? Que é toda a narrativa, porque as pessoas eram enterradas em valas e o pai se recusava a enterrar a filha na vala. Então, ele ia com ele mesmo, doente, fez um caixão para a filha. Né? Então, em 1918 para 2021, nós estamos na mesma situação. Né? Nós estamos aí passando por uma doença, uma pandemia, que muitas pessoas estão morrendo com muito sofrimento para todo mundo, para as famílias que não podem enterrar seus mortos, né? Que são enterrados rapidamente. Então, é um conto que eu acho que inicia aí a leitura de Adelino Magalhães. E para quem está querendo estudar o arquivo, eu gosto muito, claro, do Mal de Arquivo, do Derrida, e as pesquisas aqui no Brasil da professora Eneida de Souza, da UFMG, né, com Reinaldo Marques. Eles todos fazem um embasamento teórico muito bom sobre o arquivamento, o arquivo de alguns escritores. Estela, muito obrigada. Foi um prazer te ouvir, foi um prazer estar contigo nessa manhã. Eu acho que é o início de uma conversa longa e ainda mais agora que você está envolvida com essa nova etapa da pesquisa, eu acho que vai render muita coisa ainda, né? Então, eu quero te mandar um abraço enorme, muita saudade e nos vemos em breve, tá? Que tudo isso passe logo, né? E que a gente possa fazer mais conversas pessoalmente, tá? Um beijo, muito obrigada. Nena, eu que te agradeço, adorei conversar com você, falar sobre Adelino, né? Falar sobre Adelino, falar sobre arquivo, que são questões assim que precisam ser pensadas sempre, né? O Adelino Magalhães tem muito a contribuir com a historiografia e com a literatura brasileira, e falar disso é sempre um prazer. Te agradeço pela oportunidade e quero estar aqui também muito mais vezes, contando as novidades. E vai passar sim, vamos pensar que isso tudo vai passar. Um beijo, obrigada. Tchau, um beijo. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, deixe seu comentário e até breve.